Excelentíssimo senhor desembargador Herbert José Almeida Carneiro, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, na pessoa de quem cumprimento todos os associados. Excelentíssimo senhor desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor Fernando da Mata Pimentel, governador do Estado de Minas Gerais, homenageado desta noite. Excelentíssimo senhor deputado Adalcleber Lopes, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na pessoa de quem também cumprimento os demais deputados presentes. Excelentíssimo senhor Márcio Araújo de Lacerda, também homenageado desta noite, prefeito municipal de Belo Horizonte. Excelentíssimo senhor conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Barros Levenhage. Excelentíssimo senhor vereador Wellington Magalhães, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, na pessoa de quem também cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Excelentíssimo senhor coronel PM Sócrates Edgar dos Anjos, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Excelentíssima senhora Cristiane Neves Procópio Malar, defensora pública do Estado de Minas Gerais, na pessoa de quem também cumprimento os demais defensores e advogados presentes. Desembargador José Fernandes Filho, ex-presidente do Tribunal de Justiça e coordenador pedagógico da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes. Excelentíssimo senhor desembargador Geraldo Domingos Coelho, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Cumprimento também os amigos e colegas da chapa eleita ao próximo triênio aqui da associação. Senhoras e senhores, boa noite. Neste mês de dezembro, ano em que a nossa Marges completa 60 anos, fui duplamente agraciado. Primeiro, por ter sido eleito pela ampla maioria dos magistrados para presidir a nossa querida associação durante o próximo triênio, ao lado de valorosos colegas aqui já nominados. Segundo, por ter sido honrado com a escolha de meu nome para ser o orador dessa histórica noite de homenagens. A Marges não poderia ter sido mais feliz nas escolhas que fez na edição de 2015 da Medalha Guido de Andrade, homenageando 5 personalidades que são protagonistas de nosso tempo e de trajetórias credenciadas pelo sufrágio popular e pela dedicação às causas do Estado de Direito e da cidadania. Porém, antes de destacar as qualidades e virtudes que, após várias conquistas, trouxeram os senhores homenageados até aqui, hoje, para receber a honraria máxima da magistratura mineira, gostaria de reverenciar a memória daquele que simboliza essa cerimônia de condecoração e que nos inspira diariamente na vida associativa e jurídica, o desembargador José Guido de Andrade. Ex-presidente dessa casa, homem completo e cidadão sem mácula, o sempre reverenciado desembargador José Guido de Andrade é exemplo inspirador de um juiz vocacionado. Como magistrado, soube cultuar virtudes, fazendo-se paradigma para os que defendem uma justiça altaneira e respeitada. Para nós, magistrados, essa honraria, que leva seu nome e é concedida uma vez por ano, é altamente significativa, por ser legado de austeridade, de comedimento e de equilíbrio, que marcaram a sua carreira de magistrado e que nos guiam diariamente. Os agraciados desta noite já seriam dignos e merecedores do reconhecimento da magistratura mineira pelos títulos que ostentam e que conquistaram por suas virtudes e potencialidades. Para ser chefe do Poder Executivo do Estado, senhor governador Fernando Pimentel, não seriam suficientes somente a confiança e a expectativa de 5.362.870 mineiros. Atrás dessa expressiva manifestação, há uma trajetória iniciada aos 17 anos no Colégio Estadual de Minas Gerais, na militância política do movimento estudantil contra o regime de exceção. Por suas posições políticas
e obstinação em defesa do Estado de Direito, foi perseguido, preso por 3 anos. Com a luta, a abnegação e o sofrimento de valorosos brasileiros, o país se redemocratizou. A partir daí, aquele aluno do estadual teve a oportunidade de tornar-se um economista promissor pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestre em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nos anos 90, levou suas qualidades para a administração municipal de Belo Horizonte, onde exerceu os cargos de secretário da Fazenda, secretário de Governo, Planejamento e Coordenação Geral, e depois, em 2001, prefeito, sendo reeleito com 68,5% dos votos dos belo-horizontinos. Foi ainda ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de onde saiu, em 2014, para disputar o governo de Minas. O desafio é enorme, senhor governador, mas a história de Vossa Excelência e a vocação democrática o credenciam para a missão da qual a Marges é parceira em favor da pacificação social e qualidade de vida dos mineiros. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes, embora nascido em Belo Horizonte, é também, posso afirmar, um conterrâneo, como cidadão afetivo, querido e honorário de nossa Caratinga. Empresário, não resistiu à vocação e missão maior na vida pública, onde tem ocupado espaços e posições cada vez mais relevantes em função de suas qualidades de homem do diálogo, conciliador e bom negociador, que o fazem também gestor de talento na administração pública. Deputado estadual por 4 mandatos consecutivos, foi vice-líder e líder do PMDB, partido ao qual está afiliado há 12 anos. Ainda no Legislativo, ocupou cargos de presidência de quase todas as comissões temáticas, até chegar à chefia do Poder Legislativo. A gestão de Vossa Excelência no Legislativo, caro presidente, é a garantia de um profícuo e amplo debate com a sociedade em favor do aperfeiçoamento da legislação e da melhoria de vida dos mineiros. A harmonia protagonizada por Vossa Excelência, o governador Fernando Pimentel e o presidente do nosso Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, é exemplo para todo o país, nesse momento em que o entendimento e a falta de diálogo agravam a estabilidade das instituições, com efeitos danosos para toda a sociedade. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, representa outra revelação na política e na administração pública. Também é egressa da área privada. Sobre as bênçãos de São Sebastião, migrou de Leopoldina para a capital e trouxe consigo o talento de administrador, tão bem sucedido na área privada quanto na área pública. Com isso, Belo Horizonte, dos mineiros de todas as regiões, ganhou um prefeito de perfil técnico e empresarial e de posições políticas corajosas, que o levaram na juventude à militância contra a ditadura. Iniciou sua trajetória de sucesso em 1975 como empresário, criando 2 empresas de telecomunicações com atuação em 16 estados brasileiros e ainda no Chile e na Bolívia. A partir de 2003, assumiu a vocação de homem público por meio de relevantes cargos no Ministério da Integração Nacional e no Governo de Minas, onde foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Em 2008, foi eleito prefeito de Belo Horizonte, sendo reeleito em 2012. Pesquisas de opinião confirmam o seu excelente desempenho, o que o credencia como gestor qualificado e o que o levou a presidir também a Frente Nacional de Prefeitos. Senhor prefeito, a presença de Vossa Excelência e a homenagem são orgulho para a Marges. Jovem liderança belo-horizontina,
o vereador Wellington Gonçalves de Magalhães chegou à presidência da Câmara Municipal da capital em seu 3º mandato. É um dos mais votados em um eleitorado sabidamente bem informado e exigente. Tem dado sua contribuição para o desenvolvimento do município e das instituições, fazendo importante conexão entre a população e os poderes legislativo e executivo municipais, em favor de uma cidade mais justa e igual para todos. Antes de chegar à presidência do Legislativo, presidiu as comissões de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e Meio Ambiente e Política Urbana. Como presidente da mesa diretora do Legislativo Municipal, imprimiu mudanças pioneiras e também exemplares para as câmaras de todo o Brasil, como o maior controle dos gastos públicos e mudanças no regime interno que permitem o melhor funcionamento da Casa Legislativa e oportunidade para a elaboração de leis voltadas ao desenvolvimento da cidade. Magistrado vocacionado, o incansável desembargador e mestre de todos nós, José Fernandes Filho, é exemplo de pregador de cidadania e da ética e da seriedade no serviço público. A homenagem de hoje, prezado desembargador, se unirá a outras dezenas de títulos que lhe foram merecidamente outorgados, para referendar e reconhecer o trabalho extraordinário que Vossa Excelência desenvolveu no Poder Judiciário de Minas e do país, como presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça e presidente do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Minas Gerais. Antes da magistratura, teve sempre uma relação muito intensa com o magistério e com a educação, e chegou a secretário de Educação de Minas Gerais. É um aposentado que teve a coragem de jamais ficar inativo, porque sabe, pela sagaz lição de Guimarães Rosa, que a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Com sensibilidade, revelou-se juiz nato e homem de seu tempo, e a sua maior obra foi, sem dúvida, a dedicação à causa dos juizados especiais, que promovem verdadeira revolução judiciária no país em favor das camadas mais desassistidas. Condecorar personalidades tão relevantes como Vossas Excelências tem alto significado para nós e renova as forças para continuarmos nessa caminhada institucional da Mages. Em nossa futura gestão, a partir de janeiro, nos esforçaremos e nos guiaremos pela exitosa administração do presidente Herbert Carneiro, magistrado exemplar de liderança notável, que soube, com diálogo e muita dedicação, reafirmar a unidade e a integração da classe, por meio de uma gestão itinerante, democrática e compartilhada. Tenho certeza de que a parceria e a interlocução permanente com os três poderes em todas as esferas e em todos os segmentos da sociedade, públicos e privados, terá em nós fiéis seguidores e parceiros em favor de uma sociedade mais igualitária, justa e democrática. Em nome dessa causa, a Mages estará sempre com as portas e os corações abertos. O caminho é longo e tortuoso, sabemos, mas o judiciário e a magistratura de nossos sonhos estão mais próximos quando reafirmamos a crença nas parcerias e na construção coletiva. A partir de hoje, senhores homenageados, os acompanhará o significado maior dessa comenda, pelo reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao país, a Minas e à magistratura mineira, as nossas gratidão e amizade e os nossos sinceros e veementes aplausos. Muito obrigado.